Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto encontro de Domingo de Espiritualidade virtual em função da pandemia. Mas em função da pandemia também nos ajudou a encontrar novos irmãos e novas pessoas que não estão habituadas aos nossos Domingos de Espiritualidade, por isso também sejam muito bem-vindos. Pelo fato de sabermos que tem mais pessoas que nos assistem, além dos oblatos e noviços da nossa comunidade, eu gostaria de ler um trechinho de um livro que diz o que é ser oblato beneditino. A vida beneditina é essencialmente comunitária e os oblatos constituem uma comunidade entre si. Não há progresso espiritual senão em comunidade, diante dos desafios que a própria vida fraterna impõe àquele que deseja fazer parte da escola do serviço do Senhor. Como diz São Bento, é nas fileiras fraternas que os instrumentos das boas obras são exercitados. São Bento aconselha: tolerem pacientissimamente suas fraquezas, quer do corpo, quer do caráter, rivalizem em prestar mútua obediência. Ninguém procure aquilo que julga útil para si, mas principalmente o que o é para os outros. Ponham em ação castamente a caridade fraterna. Temam a Deus com amor, amem ao seu abade com sincera e humildade e caridade. Nada absolutamente anteponham a Cristo, que nos conduz juntos para a vida eterna. Só é possível treinar e avançar no caminho do zelo bom em comunidade, lá onde nos deparamos concretamente com nossos irmãos, onde devemos muitas vezes exercer o perdão, onde as fraquezas fraternas não devem ser para nós impedimento a que amemos o nosso próximo. Lá onde um estranho se converte em irmão de fé e devo ser capaz de amá-lo como Jesus o ama. Sabemos que nós estamos há meses com comunicação virtual, mas nossos oblatos têm se comunicado por WhatsApp diariamente e assim estamos mantendo o nosso contato e sabendo como que as pessoas estão se desenvolvendo. Gostaria então de dar sequência ao nosso dia de Domingo de Espiritualidade. Todos os meses felicitamos os nossos irmãos oblatos, monges, noviços da abadia, pelo seu aniversário onomástico ou natalício ou por datas especiais. Este mês de setembro nós homenageamos, felicitamos os aniversariantes natalícios de Dom Abade Emérito Dom Paulo, do dia 1º, dia 2 da irmã Ana Sônia, dia 6 da irmã Clara Celina, dia 20 de Dom João Evangelista, dia 23, irmã Beatriz Luciene. Também, dia 8, pela ordenação sacerdotal de Dom Paulo, abade emérito. E dia 3, pela profissão monástica de Dom Lucas. E dia 16, de irmão Elias. Nas festivas, também homenageamos os onomásticos de irmão Gregório Magno Maurício, que foi no dia 3, no dia 17 de irmão Hildegardes Laura, dia 24 de Dom Geraldo, dia 29 irmã Micaela Maria Zenaide e dia 30 irmã Sofia Cleia. No nosso calendário também continuamos as aulas para os noviços Maria, Érica, Felipe e Ebert. Tem aulas quinzenais aos sábados das 15 às 17 horas e todos estão convidados a assistir às gravações para poderem atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos. Assim sendo, este mês tiveram aula ontem e o próximo está agendado para o dia 26 de setembro. A todos, contem com nossas orações. Por último,
Vamos falar um pouco da nossa programação de hoje. Iniciamos com a oração introdutória, uma meditação do nosso diretor espiritual, outra palestrinha sobre a história de São Geraldo, e depois a regra de São Bento e uma meditação, e por fim uma oração final. Nossos agradecimentos especiais sempre ao nosso Dom Cristiano Abade, a toda a equipe de conselheiros, ao nosso diretor espiritual, e que nosso Pai São Bento interceda sempre por todos os monges, oblatos e novícios e a todos que nos assistem. Um bom domingo a todos. Também queremos deixar aqui o nosso contato para quem gostaria de ter mais informações. Nosso e-mail, letra minúscula, tudo junto, oblatosabadiasaogeraldo@gmail.com. A todos, muito obrigada e bom domingo de espiritualidade. Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gocemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos Jesus Cristo no seu Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Palavras de nosso Senhor a seus discípulos. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não a põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Uma conhecida frase de Jesus do início desse evangelho é um vastíssimo tema para a nossa reflexão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins e nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Em nós foi plantada a semente da palavra de Deus, conforme consta da parábola do semeador, Marcos 4, de 1 a 20. Assim como todo agricultor, o desejo do Pai Celeste é que sejamos árvore frutífera, da qual Ele possa orgulhar-se e que se torna uma das grandes razões da sua alegria. Todo o anúncio do Evangelho tem esta finalidade primordial, que a palavra produza em nós o desejado fruto de conversão e de vida. Jesus nos diz que todo ramo que não dá fruto será cortado e lançado ao fogo.
e todo ramo que dá fruto é podado para que produza ainda mais. Confiramos João 15, de 1 a 2. Esta já era a linguagem comum no Antigo Testamento. O salmista, com efeito, reza assim: Feliz aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor e que nela medita dia e noite sem cessar. Ele é como árvore plantada à beira da água corrente, que dá seu fruto no devido tempo e cujas folhas jamais murcharão. Tudo o que ele faz haverá de prosperar. Salmo 1, versículos de 2 a 3. Mensagem bem parecida encontraremos em Jeremias. Quem põe em prática a palavra do Senhor e nele confia, é uma árvore plantada à beira da água, que estende suas raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir os seus frutos. Confiramos Jeremias 17, 8. Observemos, na linguagem do profeta, o sonho de Deus em relação ao seu povo de Israel e, por correspondência, à própria igreja. Um dia Jacó lançará raízes e Israel produzirá flores e botões e cobrirá o mundo de frutos. Isso está em Isaías 27, 6. Mais tarde, este glorioso desejo de Deus será expresso por Ezequiel quando profetiza assim: Cortarei um ramo e o plantarei na alta montanha de Israel. Ele estenderá seus galhos e dará fruto, e se tornará um cedro magnífico, onde farão ninhos aves de toda espécie, instaladas à sombra de sua ramagem. Confiramos Ezequiel 17, 23. Como fruto da restauração e da conversão de Israel, assim diz o Senhor: Vós, montes de Israel, lançareis os vossos ramos e trareis bons frutos para o meu povo. Ezequiel 36, 8. Um pomar apinhado de belos frutos faz o sorriso e a felicidade do seu dono. Pelo contrário, a quem poderá interessar um fruto apodrecido ou amargo que não serve para a nossa mesa? O mesmo profeta Ezequiel lança mais uma vez o clamor de Deus que provê seu povo de abundantes frutos para se alimentar somente do amor e da bondade do seu coração. Eu vos purificarei de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo, farei com que seja produzido em abundância e vos isentarei da fome. Farei abundar os frutos das árvores e a colheita dos campos, a fim de que não tenhais mais que sofrer a vergonha da fome entre as nações. Ezequiel 36, de 29 a 30. Quanto àqueles que não produzem, vejamos o que diz o profeta Oséias. Foram decepados e sua raiz secou. Não mais produzirão frutos. Mesmo que lhe nasçam filhos, exterminarei o fruto querido de suas entranhas. Oséias 9, 16. É a triste sorte das árvores improdutivas, ou seja, daqueles que ignoram os conselhos e mandamentos do Senhor. No final de sua profecia, o mesmo Oséias, antecipando a mensagem de Jesus a respeito dos que permanecem unidos a Ele, assim nos exorta: Eu, o Senhor, sou como o cipreste sempre verde. É graças a mim que produzis frutos. Confiramos Oséias 14, 8b. Agora,
Ouçamos, enfim, o próprio Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer unido à sua videira. Assim também vós não podereis dar frutos se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos de 4 a 5. Nesse mesmo discurso, Jesus conclui que permanece nele aquele que estiver sempre atento na prática da sua palavra. Confiramos João 15, 7. Já aqueles que mantiverem a indiferença em relação à palavra de Deus e fecharem seus corações à conversão, notemos a sorte ditada pelo próprio Jesus. Eu vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Mateus 21, 43. Enfim, sintonizemos com a mensagem do apóstolo Paulo no início de sua carta aos Colossenses. A esperança vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho de Jesus, que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. Confiramos Colossenses capítulo 1, versículos de 5 a 6. Portanto, fidelidade, o máximo de fidelidade possível à palavra de Deus, e então seremos a boa árvore que produz bons frutos. A palavra de Deus é a verdade, sua lei liberdade. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são puros, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Seu servo por ela instruído se empenha em guardá-la. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e pelos séculos. Amém. A palavra de Deus é a verdade, sua lei liberdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, irmãos! Em 24 de setembro comemoramos o nosso patrono São Geraldo e é sobre ele que iremos discorrer. Geraldo nasceu em Veneza, de pais nobres e tementes a Deus, que se distinguiram na devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Como eles por muito tempo não tivessem descendência, pediram a mesma Virgem e esta lhes enviou Geraldo. Já aos 5 anos, Geraldo começou a ser educado no mosteiro de São Jorge, em Veneza. Feito monge, se distinguiu nos santos estudos e pouco depois foi obrigado a aceitar o dever de abade deste mosteiro. Porém, após poucos anos, contra o desejo dos irmãos, renunciou ao encargo de abade porque queria peregrinar à Terra Santa. No entanto, Deus dispôs de forma diferente e, em vez da Palestina, ele chegou ao reino da Hungria. Neste, primeiramente,
se hospedou junto a Mauro, bispo de 5 igrejas. Em seguida, foi apresentado ao Santo Rei Estevão. Este Santo Rei, ao recebê-lo, viu suas virtudes e incumbiu na educação de seu filho, o príncipe Américo. Geraldo, com seus conselhos e exemplo, formou a alma de Américo para o exercício de muitas virtudes, e ao ver que o jovem já não precisava de guia espiritual, afastou-se dele e estabeleceu-se no eremitério de Bel. Neste lugar, passou 7 anos em condições ásperas para o corpo, mas doces para o espírito. Devido às necessidades do reino, foi chamado e constituído bispo de Tchanad, e ali recebeu vários sacerdotes de diferentes nacionalidades. Ele mesmo batizou os pagãos, difundiu a fé, construiu igrejas e mosteiros, ajudou os pobres e, sobretudo, divulgou a devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Ele foi agraciado ainda com o espírito profético, pois após o falecimento do Santo Rei Estevão, muitos pagãos se revoltaram como ele mesmo predissera. Muitos que haviam sido convertidos há pouco tempo recaíram nos antigos ritos pagãos e ferozmente perseguiram os cristãos. O santo varão Geraldo, certa noite, se encontrava perto da igreja de Santa Sabina, na diocese de Alba Régia, e durante a ceia, iluminado por divina revelação, disse aos seus companheiros de viagem: meus irmãos e meus amigos, amanhã seremos convidados à ceia do Cordeiro. No dia seguinte, após celebrar a missa e todos confessarem seus pecados, ele distribuiu o corpo do Senhor aos seus discípulos. E feito isso, com ânimo alegre, partiu ao encontro do martírio. Chegando à cidade de Buda, o santo bispo e seus seguidores foram aprisionados por uma multidão de gentios. Geraldo traçou sobre ele o sinal da cruz e orou por eles. Foi preso e apedrejado até a morte pelos inimigos da fé. Seu peito foi ainda transpassado por lanças e seus discípulos foram mortos da mesma maneira. Dessa forma, o bispo Geraldo chegou a obter a palma do martírio no ano de 1047. São Geraldo, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs oblatos, vamos ouvir agora o trecho da regra de nosso Pai São Bento do dia de hoje, capítulo 2, como deve ser o abade, continuação. Portanto, em sua doutrina, deve sempre o abade observar aquela fórmula do apóstolo: repreende, exorta, admoesta, isto é, temperando as ocasiões umas com as outras, os carinhos com os rigores, mostre a severidade de um mestre e o pio afeto de um pai. Quer dizer, aos indisciplinados e inquietos deve repreender mais duramente, mas aos obedientes, mansos e pacientes deve exortar a que progridam ainda mais. E quanto aos negligentes e desdenhosos, advertimos que os repreenda e castigue. Não dissimule as faltas dos culpados, mas logo que começarem a brotar, ampute-as pela raiz, como lhe for possível, lembrando-se da desgraça de Eli, sacerdote de Silo. Aos mais honestos e de ânimo compreensível, censure por palavras em primeira e segunda advertência. Porém, aos ímprobos,
duros e soberbos ou desobedientes, reprima com varadas ou outro castigo corporal, desde o início da falta, sabendo que está escrito: o estulto não se corrige com palavras. E mais, bate no teu filho com a vara e livrarás a sua alma da morte. Irmãos e irmãs, o capítulo 2 que ouvimos sobre como deve ser o abade. O abade é o pai espiritual dos monges. Ele que inspira toda a vida do mosteiro. Ele coordena tanto na ordem material como espiritual e dá ao mosteiro o caráter familiar. O abade é o pastor que conduz o rebanho pelo caminho do evangelho. O mosteiro é uma família e São Bento quer uma família solidamente constituída. E ao abade que os monges dirigem a obediência e a afeição. Nós, oblatos, também pertencemos a essa família e também temos a ligação com o abade do mosteiro. Neste trecho, São Bento mostra como o abade deve realizar uma correção justa, caridosa e leal. Assim, resumindo, o abade é o que faz as vezes do Cristo, assegurando a comunidade na presença e na graça do Cristo. Um grande abraço do irmão André. Oração a São Bento. Dá-me, benigníssimo Jesus, a inteligência que te entenda, a sabedoria que te encontre, o espírito que te ame, o ato que te glorifique, os ouvidos que te ouçam, os olhos que te vejam, a língua que te louve, a paciência que suporte os males permitidos por ti. Dá-me tua presença, dá-me a feliz ressurreição e, como prêmio, a vida eterna. Amém. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.